tenho o costume de dormir de janela aberta. Não temo nada, pois minha casa é toda murada e também tem os cachorros que a protegem. Então costumo dormir com minha janela sempre aberta para receber o frio da noite e economizar no ar-condicionado. Um dia cheguei abaixo de chuva depois do serviço. Uma chuva que se iniciou pela manhã e passou o resto do dia chovendo. O clima estava tão agradável, mas ao mesmo tempo a noite estava estranha. E tive medo de deixar a janela aberta naquela noite e resolvi fechá-la. Meus cachorros estavam amontoados na frente de casa, onde tem uma varanda. Meu quarto fica na parte de trás da casa e o muro delimita um terreno baldio com matagal e alguns lixos que os próprios vizinhos jogam. Tomei meu banho quente e coloquei meu pijama velho que amo. Me joguei em cima da cama e me embrulhei com o edredom que tirei do guarda-roupas. Apaguei as luzes e as luzes do fundo iluminavam fracamente para dentro do quarto, transpassando o vidro da janela. O sono veio rápido e eu dormi devido ao meu cansaço. Acordei no susto de madrugada, a chuva ainda caía lá fora e eu tinha uma sensação estranha de estar sendo observado por alguém. Na penumbra do quarto não dava para ver nada, então resolvi ligar a luz, já que o interruptor fica ao lado da minha cama. Para minha surpresa e espanto, eu dei de cara com um homem gigante totalmente nu, com olhos esbugalhados e um sorriso pavoroso de orelha a orelha. Um nariz preto, não tinha cabelo e uma respiração tão forte que parecia que ia roncar. Aquela coisa me observava pela janela que estava aberta. Mas como aberta, se eu fechei? Aquela cena me congelou por completo e o homem gigante apenas disse, se afastando da janela: "Não feche mais a janela." Ele passou por cima do muro sem dificuldades e sumiu no terreno baldio. Foi quando finalmente eu pude me mexer e dei um grito tão alto que todos os meus cachorros vieram para minha janela. A vizinhança chamou a polícia. Liguei para minha mãe, que ao invés de me consolar apenas me deu uma bronca, dizendo que sempre me alertou sobre minha janela aberta. Esse caso aconteceu com minha mãe. Hoje ela tem 83 anos e esse caso aconteceu há 76 anos atrás. Naquele tempo era comum as crianças irem para a roça ajudar os pais. Minha mãe conta que cada um dos irmãos ganhava um roçado para cuidar desde os 6 anos e saíam quase no mesmo instante em que o sol raiava. Cada um saía com um cesto e uma foice pequena para fazer a colheita. Minha mãe diz que na época do acontecido ela tinha por volta de uns 7 anos. Disse que estava com o cesto já pesado para ela carregar, quando escorregou e a ponta da foice entrou na sobrancelha. Ela se desesperou e começou a gritar por socorro porque era muito sangue e estava sozinha naquela parte do roçado. No meio do seu desespero e na gritaria que ela fez, veio um homem do meio da plantação com roupas brancas. Ele disse a ela para ficar quieta, que aquilo não era nada. Ele segurou as peles da sobrancelha dela que estavam soltas e fez uma prece. Nisso, ouviram os outros chegando para socorrer, e esse homem entrou na mata e sumiu. Minha mãe conta que quando os irmãos e os meus avós chegaram, só tinha o sangue no rosto e nas roupas e a ferida estava quase fechada. E até hoje ela tem essa cicatriz entre a sobrancelha e o supercílio. Cuidado! A palavra tem poder. Quando eu tinha 23 anos, fiquei noiva. Estávamos juntos por 7 anos. Tudo lindo, um noivado só eu e ele, pois ele era avesso a festas. Um belo dia, brigamos feio por telefone. Eu em um orelhão e ele no outro. E num momento de raiva eu disse: "Eu quero que você morra", pois descobri que ele estava noivo comigo e mais uma moça. Isso foi em um fim de semana e na segunda eu fui trabalhar. Passei no orelhão e liguei para o orelhão que ficava no bar que ele sempre ia. Pedi para deixar um recado para ele e o rapaz que me atendeu respondeu: "Minha senhora, ele faleceu no sábado à noite, num acidente de carro no qual a noiva dele estava dirigindo." E a noiva não faleceu. Eu o perdi e acho que foi por minhas palavras. Hoje já passaram 26 anos e ainda me pego pensando: será que quando desejamos o mal para alguém com tanta intensidade acontece mesmo? Pois eu nunca mais desejei isso a ninguém. E você, concorda que a palavra tem poder ou simplesmente tinha chegado a hora dele?
Na minha adolescência, minha família vivia nos fundos de uma chácara, onde a casa da frente que foi usada pela família estava abandonada há uns 20 anos. Eu e meus irmãos mais novos usávamos para brincar e às vezes acabávamos deixando as janelas e portas abertas. Meu namoradinho da época ia sempre na minha casa me chamar, e nesse dia ele ainda não tinha ido, então eu fui até a casa dele. Chegando lá, ele me disse: "Fui na sua casa mais cedo, mas você não estava." Eu achei estranho, pois não tinha saído de casa em momento algum. Então perguntei: "Como assim?" E ele respondeu: "Cheguei lá e chamei por você no portão e apareceu uma senhora na casa da frente dizendo que você não estava." Eu então perguntei: "Uma senhora? Como ela era?" Ele então me disse que ela era alta, tinha cabelos brancos e uma trança enorme no cabelo. Pelas características, eu só conhecia uma pessoa que poderia ser daquele jeito. Mostrei uma foto da família onde tinham várias pessoas e ele me confirmou que era uma delas que estava lá. Só não sabia ele que aquela era a minha bisavó que morava nessa casa da frente, mas havia falecido antes mesmo de eu nascer.